De Lucas capítulo 24, Lucas 24, depois de Marcos, Lucas 24, você que trouxe a sua Bíblia, quero compartilhar algo da parte de Deus. Nós estamos na campanha A Casa que Jesus Entra, e nós estamos com um projeto, querido, para poder estar tendo culto nos lares, uma vez ao mês, e nós queremos fazer um culto na sua casa, se assim você desejar. A casa que Jesus entra tem salvação, tem bênção. Então, se você desejar, nos procure, que provavelmente no mês de julho a gente vai estar com o trabalho de uma vez no mês, o culto nos lares. Nesse dia vai estar acontecendo em várias casas os cultos, um momento de comunhão. Lucas capítulo 24. Quem encontrou diz: Deus vai falar comigo. Quem não encontrou diz: e comigo também. Todos encontraram? Nós vamos hoje ter uma leitura um pouco mais extensa, porque eu quero que você compreenda a narrativa, a história. Eu sempre leio só um versículo e explico a história, mas hoje eu quero fazer a leitura completa desse acontecimento para que você possa compreender. Lucas 24, verso 13. Vamos ler? Se você não tem Bíblia, ouça o que diz a palavra do Senhor. Lucas 24, verso 13 diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Versículo 14: E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16: Os seus olhos, porém, estavam como impelidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Versículo 19: E ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21: Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já está o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Versículo 25: Então lhe disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes os que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas ele constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras?
e na mesma hora, levantando, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com eles. Diga amém por isso. Curve sua cabeça, feche os teus olhos por um momento, repita essa oração. Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, repreende tudo aquilo que vem para impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Eu creio que Deus irá falar com você nessa noite. A palavra que nós lemos, o texto que nós lemos, fala de 2 dos discípulos de Jesus. Daqueles 500 que ele tinha, fora os 12. Jesus tinha 500 discípulos. E agora eles estão voltando de Jerusalém para a cidade, para a aldeia de Emaús. Ficava em torno de 11 quilômetros a distância dessa cidade. Só que eles não estão voltando satisfeitos. Só que eles não estão voltando alegres. Eles estão voltando tristes. Eles estão voltando esmurecidos, desanimados. Porque eles esperaram até o domingo para que eles vissem Jesus ressuscitado. Só que agora eles voltam sem a esperança de crer que Jesus tinha ressuscitado. No coração deles era o fim. Estava tudo acabado. Jesus não iria ressuscitar. E quando eles estão indo pelo caminho, a Bíblia diz que Jesus se apresenta diante deles, mas eles não reconhecem Jesus ressuscitado, ressurreto. E Jesus então começa a interrogar a eles o porquê que eles estavam tristes, do que eles estavam discutindo. E eles disseram: olha, você estava em Jerusalém, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que fizeram com Jesus, o que os religiosos fizeram com ele, mataram, crucificaram ele, você não está sabendo? E aí agora Jesus começa a explicar a palavra, que convinha que isso acontecesse com Cristo, com ele mesmo. Mas aqueles 2 discípulos não reconheceram Jesus. E a Bíblia diz que eles foram até chegar na cidade de Emaús, a aldeia de Emaús. E quando eles chegaram na casa, eles disseram assim para Jesus: você não quer entrar não? Entra, porque está tarde, fica conosco. E quando Jesus entra na casa, que a Bíblia nos mostra que eles vão repartir o pão, que Jesus reparte o pão, então os olhos deles se abrem. E eles dizem: é Jesus. E naquele mesmo instante, Jesus desaparece. E eles então começam a dizer: o nosso coração ardia enquanto ele falava conosco no caminho. Aí eles voltaram para Jerusalém. E eu quero trazer aqui algumas lições básicas que vai nos ajudar para que nós possamos entender o propósito de Deus na nossa vida, amém? Ouça, primeira lição que eu quero que você entenda nessa noite é: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Diga comigo, diga: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sim ou não? Quantas pessoas você encontra? Você vai para onde? Não sei não. Quer uma carona? Quero. A pessoa não sabe para onde vai. Então qualquer caminho serve, qualquer carona ajuda. E era o que estava acontecendo com esses discípulos. Jesus queria que eles ficassem em Jerusalém. A Bíblia diz que eles não estavam crendo que Jesus tinha ressuscitado. E haja vista que as mulheres e os apóstolos estavam testificando que Jesus havia ressuscitado. E eles mesmos disseram: olha, as mulheres disseram que viram um anjo, e o anjo disse que ele vive. Mas eles não estavam acreditando, eles não estavam crendo. E agora eles estão saindo de Jerusalém, que era o lugar que era para eles ficar, e estão voltando para Emaús. Estão voltando talvez para a cidade da qual eles moravam. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando o cristão, ele perde o foco dos céus, quando o cristão, ele perde a certeza que ele vai para os céus, qualquer caminho para ele serve, qualquer lugar para ele serve. E se tem uma coisa que nós não podemos perder, é a certeza para onde nós estamos indo. Você pode dizer amém? Eu pergunto: para onde você está indo? Para onde é que vai a sua alma? E você tem que ter a certeza
que a sua alma está indo para os céus, que a sua alma está indo para a eternidade com Cristo. Porque se você não tem a certeza para onde você vai, qualquer lugar vai te encaixar, qualquer caminho vai servir para você. Eles perderam o foco do céu, eles perderam o foco da onde eles estavam indo, devido às lutas, às dificuldades, às provações, a perseguição, o sofrimento. Eles perderam o foco da onde eles estavam indo. Igreja do Senhor, nós em momento nenhum podemos perder o foco da onde nós estamos indo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Para onde é que nós estamos indo? Eu estou indo para a glória com Cristo. E nenhuma notícia ruim, nenhum acontecimento negativo, nada vai me tirar desse caminho. Nenhum outro caminho vai me servir, porque o único caminho que me serve chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Diga glória a Deus por isso. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho, eles já não sabiam mais para onde iriam. Eles já não sabiam, eles já não tinham mais certeza da salvação. Eles já não tinham mais certeza para onde eles tinham que ir. E agora eles estão buscando um caminho, estão buscando uma alternativa. E geralmente o caminho que aparece para nós é o caminho para retroceder, é o caminho para voltar da onde nós saímos, é o caminho do mundo. Aparece um caminho largo, um caminho para a gente voltar. E esse caminho nós não podemos trilhar. Esse caminho nós não podemos voltar mais por ele, porque é melhor passar pelo caminho estreito, que esse caminho é o caminho da salvação. Diga glória a Deus por isso. Eu vejo eles num momento de tristeza, de aflição, de angústia. Só que nesse momento de tristeza, de angústia, de aflição, eu vejo a intervenção de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele vai intervir na sua história. Deus, Ele vai intervir no seu sofrimento. Você vai ver a intervenção divina na sua vida. Meu irmão, Deus não deixa ninguém desamparado. Deus não deixa ninguém triste sem uma intervenção divina. Eles estão retrocedendo, eles estão voltando. Eles foram chamados por Cristo para ser discípulo dele, e agora eles estão desacreditados da salvação do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo Jesus. E eles estão voltando, e eu vejo agora Cristo vindo com eles no caminho de Emaús, 11 quilômetros, Jesus andando com eles, e agora perguntando o porquê disso, porque eles estavam tristes, porque eles estavam assim. Jesus vem intervir e trazer uma palavra de ânimo e de força. Eu quero dizer para você, Deus vai intervir na sua vida, trazendo uma palavra de ânimo e de força. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você não vai retroceder, você não vai desistir, porque quem te chamou foi o Senhor. Ele não vai deixar você voltar para trás, Ele não vai deixar você colocar a mão no arado e voltar para trás, não. Na hora que você pensar em desistir, Ele vai trazer uma palavra de ânimo, dizendo: eu te escolhi, eu sou contigo, eu vou te usar, sou eu que te abençoo. É o próprio Deus, meu irmão. É Deus que abre as portas. Sempre quando nós estamos desanimados, pensando em desistir, vem a intervenção divina. Deus usa um pastor, Deus usa a palavra dele, Deus usa um louvor para dizer: não desista, eu sou contigo, levanta a cabeça, eu te escolhi, não desanima, essa luta vai passar, essa prova vai passar. E realmente a prova passa e a luta passa, e Deus permanece com a gente. Você pode dizer glória a Deus por isso? Uma outra lição que eu aprendo é que Jesus, ele pergunta assim. Quando Jesus pergunta a eles, eles disseram: você não estava em Jerusalém não? Você não está sabendo do burburinho, da notícia que está acontecendo aí não? Jesus foi crucificado, Jesus foi morto. E quando eles falam isso, antes de Jesus, deles contarem que Jesus foi crucificado, que eles falaram assim: você não está sabendo qual a notícia que está se espalhando aí em toda Jerusalém? Jesus perguntou assim: quais notícias? Porque eles estavam falando de Jesus, e agora Jesus está com eles, e Jesus parece se fazer desentendido. Jesus parece se fazer porque ele é aquele que protagoniza a história, ele é o principal da história. Tudo aconteceu com ele, e agora ele pergunta: quais? 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 Eu lembro da história, e isso fala de perdão, porque quando Jesus fala quais,
É como se Jesus tivesse esquecido todo o mal, tudo de ruim que as pessoas tiveram feito com ele. Quando Jesus fala quais acontecimentos, isso mostra que Jesus não guardou mágoa, isso mostra que Jesus não guardou rancor. Eu lembro da história que fala de um garoto que pecou e ele chegou para Deus e disse assim: Deus, me perdoa. E Deus foi, perdoou ele, disse assim: ó meu filho, vai e não peques mais. E a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados aonde? No mar do esquecimento. E ele disse: Deus, eu não vou pecar mais. E pela segunda vez ele tornou a errar. Aí ele voltou e disse assim: Deus, me perdoa pela segunda vez. Ele já tinha pedido perdão a primeira, Deus tinha perdoado. Agora ele diz: Deus, me perdoa pela segunda vez. E Deus disse assim: quando foi a primeira? Porque Deus já não se lembrava mais. Deus já não se lembrava mais. E quando a Bíblia diz que Jesus pergunta assim, quais? É que Jesus já não guardava mais mágoa, Jesus já não guardava mais ódio, Jesus não tinha ressentimento, e ele não tinha ódio, mas ele não tinha isso no seu coração, ele não tinha rancor das pessoas que fizeram o mal com ele. E ele pergunta quais as notícias, porque ele já havia liberado o perdão sobre aquelas pessoas. E isso faz me lembrar da história de José. José do Egito, ele teve 2 filhos. Quem sabe o nome de José? O nome dos filhos de José? 2 filhos que ele teve. O primeiro foi Manassés e o segundo é o nome do meu menino. Qual é? Efraim. Manassés e Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer o meu passado. O primeiro filho de José, ele bota o nome Manassés, que significa Deus me fez esquecer o meu passado. Mas não é somente esquecer o passado. José estava dizendo: Deus me deu força para perdoar aqueles que me machucaram. Quando José coloca o nome no seu primeiro filho de Manassés, José está dizendo: Deus me deu força para perdoar aqueles que me feriram, aqueles que me jogaram no poço, aqueles que me caluniaram, aqueles que me colocaram na prisão. José está dizendo que Deus deu força a ele, para Deus poder, ele assim, com a força de Deus, liberar o perdão sobre as pessoas que feriram a José, que magoaram José. E o nome do segundo filho de José é Efraim. Efraim significa Deus me fez crescer na terra do meu sofrimento, ou Deus me fez prosperar. Eu vejo que a prosperidade só vem depois do perdão. Você nunca vai experimentar o Efraim de Deus na sua vida. E quando eu falo Efraim, eu não estou falando de uma criança, não estou falando do filho de José, eu estou falando do que significa o Efraim. O Efraim significa a prosperidade, significa o crescimento. Você nunca vai experimentar o crescimento de Deus na sua vida sem antes você ter passado pelo Manassés. O Efraim só vem, meu irmão, quando você perdoa, quando você libera o perdão, quando você busca de Deus a força para perdoar aqueles que te feriram. E quando o perdão vem, pode ter certeza que o crescimento é inevitável. Você pode dizer glória a Deus por isso? E eu profetizo o Efraim, o crescimento de Deus, a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Só que para o que o Efraim, a prosperidade de Deus, o crescimento de Deus venha sobre a sua vida, você precisa ter o Manassés, que é o perdão. Deus me fez esquecer, Deus me deu força para perdoar quem me feriu, quem me machucou. Jesus disse: quais notícias? Jesus já havia perdoado. Então, se você quer viver uma vida de paz e de prosperidade na sua vida, perdoe quem te machucou, perdoe quem pisou na bola com você, perdoe quem te feriu. Busque de Deus a força para esquecer, meu irmão. Busque, o Evangelho é isso, é perdão, e nós precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos ofendem. Você pode dizer amém por isso? Vamos lá, eu tenho mais uma para compartilhar com você. A quarta lição que nós aprendemos aqui é que eles estavam presos na sexta-feira. Eles vinham falando do que aconteceu sexta-feira, a sexta-feira da crucificação. Você não está sabendo não? Ele foi morto, ele foi crucificado numa cruz na sexta-feira. Eles estavam presos no passado. Só que eles estão no domingo de Páscoa, conversando com Cristo ressurreto, mas estão presos aonde? Na sexta-feira. Estão presos lá atrás no passado. E quantos de nós na caminhada cristã ainda ficamos lá atrás,
remoendo coisas que aconteceu lá atrás, falando da sexta-feira. E Deus quer que você saia da sexta-feira, porque sexta-feira é processo. Diga comigo, diga: sexta-feira da crucificação é o processo. É o processo de Deus para nos levar a viver aquilo que Ele tem para a gente. Querido, o sofrimento, eles são processos de Deus. A Bíblia diz: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, se você não entender que o sofrimento que você está passando é Deus trabalhando na sua vida, tem algo que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida, no seu coração, se você não entender que isso é um processo de Deus, você nunca vai desfrutar da bênção. E eles estavam presos no sofrimento, e eles estavam presos no que tinha acontecido, eles estavam presos no passado. Isso é na hora de você se desprender do passado, das mágoas, do sofrimento do passado. Isso é na hora de você vir para o domingo de Páscoa, o domingo de alegria, o domingo da ressurreição. E eles estavam tão incrédulos, meu irmão, que as mulheres haviam dito: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Mas mesmo assim, eles estavam presos na sexta-feira. E o pastor diz: Deus vai te abençoar. E você diz assim: ah, mas lá atrás alguém me feriu. E o pastor diz: Deus vai te prosperar. E você está preso lá atrás em alguém que te prejudicou você, que alguém comprou na sua mão e não pagou, que alguém que te deu golpe. E Deus quer que você se liberte do seu passado. O apóstolo Paulo diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, e prossigo para as que estão diante de mim, o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Amém? Da salvação que é Cristo. Eu prossigo para o alvo, meu irmão. Esquece o que passou, esquece o seu passado. Deus tem um futuro de glória para você. Você pode dizer amém por isso? Eles estavam presos aonde? Na sexta-feira do sofrimento. E já estavam no domingo da ressurreição, mas estavam tão incrédulos, que nem estavam desfrutando da bênção, da companhia do Cristo ressurreto. E nós precisamos nos libertar de tudo que vem para nos prender. Nós precisamos nos libertar do passado. A única arma que o diabo tem contra você, qual é? Qual é a única arma que o diabo tem contra nós? É o nosso passado. Diga assim comigo, diga: a única arma que o diabo tem contra mim é o meu passado. A única arma que ele tem contra nós é o nosso. E quantas vezes ele fica prendendo a gente aonde? Você está na igreja e ele está lembrando coisas que você fez ontem, antes de ontem, semana passada. E você está orando e você está buscando a Deus. O diabo faz vir o teu passado de coisas que você fez, para dizer que você não é de Deus, ou para dizer que você não tem chamado, ou para dizer que você não é escolhido. E você precisa se libertar do seu passado, porque o passado foi um processo de Deus, para que você possa viver o propósito dele na sua vida. Amém? Uma outra coisa que eu aprendo é que eles, os dois discípulos, Cleopas e o outro discípulo, eles criaram uma expectativa imaginária, fora da lógica. Eles criaram uma expectativa ilógica. Eles criaram uma expectativa de Jesus que não existia. E quantas vezes você cria uma expectativa de Deus que não existe? Qual era a expectativa que eles tinham, bispo? Eles tinham a expectativa que Jesus ia vir, e eles mesmos falam: nós pensávamos que ele ia vir e ia redimir. Eles estavam dizendo: nós pensávamos que Jesus ia vir e ia assumir o governo de Israel, que Jesus ia vir e ia tomar o exército, que Jesus ia governar com poder militar. Eles esperavam um Jesus político, eles esperavam um governo militar, e essa foi a frustração dele. E quantas vezes você fica frustrado, porque você espera que o governo vai te abençoar, que o político A, que o amigo B, que o fulano C vai te abençoar, que Deus vai usar o fulano para te abençoar. E nem sempre, querido, essas expectativas são correspondidas, e muitas vezes geram frustração. Eles ficaram frustrados, por quê? Porque eles criaram uma expectativa que não era propósito de Deus, uma expectativa que eles tinham, que não era a realidade. Criaram uma expectativa de um Jesus militar, de um Jesus político. E Jesus, querido, não veio para ser somente um político, um militar. Jesus, ele veio estabelecer o reino dele não somente em Israel, mas ele veio estabelecer o reino dele dentro de nós. Amém? É dentro de mim e de você que ele veio estabelecer o reino dele, é dentro de nós. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele veio estabelecer o reino dele, não o reino
humano aqui nessa terra. E eles ficaram frustrados. E quantas pessoas se frustram? Quantas pessoas se frustram? Porque eu pensava que eu ia para a igreja e Jesus ia fazer isso. Eu pensava que ia para a igreja e o meu prefeito ia ganhar. Eu pensava que eu ia para a igreja e eu orei e eu pensei que o meu vereador ia ganhar e talvez a pessoa até entra na política. Não, Deus me chamou, Deus vai me honrar e muitas vezes não ganha. Aí a pessoa fica frustrada com quem? Com Deus. Aí ela diz: eu não vou mais para a igreja, eu vou sair da igreja, porque o meu político não ganhou, porque o fulano não passou no concurso, porque isso e aquilo outro. Cria uma expectativa irreal. Você vem para a igreja e você diz assim: eu vou fazer a prova de astronauta, e eu vou orar, e Deus vai fazer eu passar, e eu vou para a lua. Aí você faz a prova e não vai para a lua. Aí você, irmão, o mais importante é ir para o céu, é ou não é? Melhor do que ir para a lua é ir para onde? É para o céu. É para o céu, meu irmão. Então não fica chateado, porque se você fez uma prova, um concurso, alguma coisa assim, ou algo do tipo, que não atendeu às suas expectativas. Porque muitas vezes os cristãos, eles se frustram, porque ele cria uma expectativa que vai ser assim, que Deus vai fazer desse jeito, e nem sempre o pensamento de Deus é igual ao nosso. Porque eu penso: meu Deus, é esse que Deus escolheu, é esse que vai ganhar. Aí vai lá e perde. Eu lembro, lá em Barreiras, eu lembro que teve uma época que tinha uma mulher que era candidata, não vou falar o nome dela não, e a gente orava por essa mulher, achando que essa mulher ia ganhar. E ela tinha ganhado uma vez, só que na segunda vez ela não ganhou. E a gente criou uma expectativa achando que Deus queria ela lá, que Deus ia fazer ela ganhar, mas ela não ganhou. E não foi a permissão de Deus. Não foi, o povo escolhe, mas existe a permissão, a soberania de Deus. Mas a gente achou que a expectativa que Deus tinha era aquela mulher. E hoje, o atual prefeito que está lá, muito melhor do que ela, 10 vezes melhor. Deus sempre trabalha melhor. A gente pensava que ela era melhor, mas o que está muito melhor do que ela. E é assim que Deus faz, amém? Olhe para mim, não crie expectativas de Jesus na sua vida em reais. Expectativa que realmente não são: porque eu oro, eu jejum, Deus vai fazer isso. Nem tudo que você ora, nem tudo que você jejua, Deus é obrigado a fazer. Porque Deus, ele só vai trabalhar na nossa vida conforme a vontade e o querer dele. E você cria uma expectativa que tem alguém lá enfermo que vai ficar curado, e muitas vezes a pessoa não é curada, e você pensa em desistir, você pensa em retroceder. Não crie expectativa em reais, porque se Deus quiser ressuscitar, se Deus quiser curar, Ele cura, se Deus quiser prosperar, Ele prospera, mas não é do meu jeito, é do jeito dele. Eles pensavam que Jesus ia ser um político, e Jesus não veio para ser político, Ele veio para ser reis dos reis. E para a gente finalizar, eles entraram no discipulado com plano B. É aquelas pessoas que dizem assim: eu vou para a igreja, mas se não der certo eu volto para o mundo. Eu vou para a igreja, mas se eu não ficar curado eu volto. Pessoas que entram no chamado, entram no compromisso com Cristo com plano B. Eu vou fazer isso para Deus, mas se não der certo eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para onde Deus me tirou. Irmãos, Deus, Ele não quer que você fique com Ele por causa de coisa, ou porque é algo que Ele vai fazer na sua vida, não. O que Deus quer é ter relacionamento com a gente. Deus não quer que você fique com Ele, para Ele te dar algo, e você fica, e Ele te dá algo alimentando. Não, até na igreja. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que tinha uns irmãos que só vinham para a igreja se fosse buscar em casa. Falei: irmãos, desculpa. Aí, mas o bispo manda buscar todo mundo em casa. Eu falei: o bispo eu ainda não sou o bispo, eu sou o pastor. Então eu não vou mais para a igreja. Eu falei: não posso fazer nada, porque tem gente que vem de pé, de longe. Não é que a gente não vá buscar uma pessoa que esteja precisando, a gente vai, mas tem que ter o esforço da pessoa, sim ou não? Tem que ter o esforço. Quantos de vocês já vieram para a igreja na chuva? Quantos de vocês vêm para a igreja sem carona, sem nada? Não precisa ninguém passar na sua casa e dizer: não, eu vou para a igreja. Mas tem gente que só vai para a igreja se alguém trazer. Tem gente que só vem para a igreja na condição, se alguém fizer alguma coisa por ela, se alguém der algo para ela. E Deus não quer isso, querido. Deus não quer que você entre no relacionamento com Ele com plano B, pensando já em sair. Não, Deus, Ele quer que a gente venha ter um relacionamento, um compromisso com Ele. Se Ele me curar, eu vou continuar firme. Se Ele fizer na minha casa ou não fizer, eu vou continuar firme com Ele, fazer igual Jó, não abandonar Deus por nada. Só que aqueles discípulos voltaram, retrocederam, tinha um plano B, não deu certo em Jerusalém, a gente vai voltar para Emaús. Irmão,
Eu posso me arrebentar todinho, mas para o mundo eu não volto mais. Servir Satanás eu não volto mais. É isso que você tem que ter na sua mente. Você não pode ficar pensando, e se a igreja fechar, e se não pode ter na sua mente um plano B de retroceder, de voltar para o mundo de jeito nenhum. Na nossa mente não pode ter esse plano, essa proposta do diabo, que se não der certo, que se Deus não fizer, eu vou voltar para o mundo. Não, eu não largo Jesus por nada. Você não pode largar Jesus por nada. Diga glória a Deus por isso. Caia quem quiser, retroça quem retroceder, mas a gente não pode largar Jesus por nada. E para a gente finalizar, quando Jesus estava na casa, que ele compartilhou o pão, os olhos deles se abriram. É na comunhão, meu irmão, que os olhos da gente se abrem e a gente começa a ver Jesus. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. Em momento de comunhão, eles reconheceram quem era Jesus. Sabe, queridos, é na nossa casa que nós vamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. É na sua casa, é no seu lar que você tem que buscar Deus, você tem que orar. Não é só na igreja, não é só no seu trabalho. O principal lugar de compromisso com Deus tem que ser na sua casa. É na sua casa que você vai ver Jesus. É na sua casa que você vai ter experiência com Deus. É no partir do pão da sua casa que quando você estiver na sua casa, as pessoas vão ver Jesus em você, amém? A sua família vai ver Jesus em você. Tem gente e prega, e fala de Jesus, e anuncia que Jesus ressuscitou, mas é lá na sua casa, no partir do pão, que a sua família vai dizer: aqui é um homem, uma mulher de Deus, eu vejo Jesus em você. E as pessoas da nossa família precisam ver Jesus na vida da gente, amém? Ouça, Jesus ressuscitou. Eles desistiram, estavam voltando sem esperança, mas Jesus foi atrás deles, trazer esperança ao coração deles. Eu não sei do que você está pensando em desistir, eu não sei do que você está pensando em retroceder. Talvez você criou uma expectativa que ia acontecer, que ia fazer, mas eu quero dizer para você: não desista, não desista, não acabou, Deus ainda vai fazer. Não desista, porque a obra que Ele começou, Ele vai terminar na sua vida, amém? Ele vai abrir os teus olhos lá na sua casa. Lá na sua casa, você vai ver Deus falar contigo. Na mesa, no partir do pão, você vai receber as maiores revelações que você imaginou receber. Lá na mesa, no partir do pão, os seus olhos vão se abrir e Deus vai te mostrar coisas extraordinárias. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Mas não desista, não saia do caminho da salvação, não retroceda. O pecado não é uma opção, o mundo não é uma opção, não. O mundo para nós tem que ser algo já cancelado, algo que nós não temos mais querer para voltar. Não, acabou, eu não volto mais. Eu tenho isso comigo: para o mundo eu não volto mais, para o mundo eu não quero mais, para o pecado eu não volto mais, porque é daqui para o céu. Diga comigo, diga: é daqui para o céu. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho, eu sei para onde vou, e você também sabe para onde você vai. Então pode cair um do lado, pode desabar isso, pode desabar aquilo, mas a gente não vai retroceder em nome de Jesus, amém? Pode vir gripe, pode vir corona, pode vir o que for, meu irmão, continua firme com Jesus, porque nós estamos caminhando à terra prometida, a nova Jerusalém, para morar com Cristo Jesus, amém? Ouça, na sua casa as pessoas vão ver Jesus em você. Na sua casa Jesus vai se revelar para você, e você depois vai me procurar. Depois você vai me dizer: bispo, eu estava comendo, eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Bispo, no partir do pão, Deus me mostrou coisas extraordinárias, eu tive visões, e é isso que Deus vai fazer em nome de Jesus, amém? Ele ressuscitou. Os discípulos pensavam que ele estava morto, mas ele ressuscitou. Eu quero dizer para você: o Deus que você serve, ele não está morto. O Deus que você serve é o Deus do túmulo vazio, porque ele ressuscitou. Diga glória a Deus por isso. Fica de pé que eu quero orar por você, e nós vamos ter o momento da ceia. Isso. Eu vou pedir os obreiros para passarem a ceia, mas não coma e não beba ainda. Não coma e não beba ainda. O nosso irmão Elton está aí? Tá? Aqui, o irmão Elton foi batizado hoje.
Glória a Deus, a gente louva a Deus pela tua vida, que o Senhor possa te abençoar nessa nova etapa. Pode passar os elementos da ceia, não coma e não beba, que nós vamos fazer isso junto, querido. Enquanto os levitas louvam o Senhor, pode passar os elementos da ceia. Você vai pegar, bispo, eu não vou participar da ceia. Não tem problema não, fique em pé, feche os teus olhos. Nós vamos ter o momento da ceia, momento de comunhão com Cristo. Isso, pega os elementos. Feche os teus olhos, você que já pegou os elementos. Sua cruz mostra sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Isso, declare. Tua luz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Declare. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Todo mundo pegou os elementos? Levante para o alto nesse momento. A Bíblia diz que na noite que ele foi traído, pegou o pão, partiu e disse: fazei isso em memória de mim, esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente pegou o vinho, repartiu e disse: esse é o sangue da nova aliança. Fazei isso toda vez em memória de mim. A Santa Ceia é para que nós venhamos nos lembrar que numa sexta-feira Ele deu o seu corpo, a sua vida, Ele derramou o seu sangue por amor de nós. Ele se colocou no nosso lugar para perdoar os nossos pecados, para fazer o acesso a Deus que nós havíamos perdido. Ele nos dá acesso a Deus. Através dele nós podemos ser salvos. E esse pão representa o corpo dele que foi moído. Esse suco de uva representa o sangue dele. Levante para o alto e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, me perdoa por todos os meus pecados. Eu reconheço que só o Senhor é o Salvador da minha vida. Obrigado por ter morrido naquela cruz no meu lugar. Obrigado por ter pagado o preço para me dar a salvação. Diga: Senhor, consagra esses elementos para que quando eu participar dessa ceia eu possa receber tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Eu creio no Deus ressurreto, eu creio no Cristo que ressuscitou, que venceu a morte e que virá me buscar. Coma do pão, se lembrando da morte dele na cruz do Calvário. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele, moído, ferido pelos nossos pecados. Beba do suco e se lembre do sangue dele derramado naquela cruz, para nos perdoar. O sangue puro, inocente, sem culpa e sem pecado. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, por amor a nós.
Feche os teus olhos e agradeça a Ele. Oh, aleluia. Nos traz restauração, nada além do sangue. Levante as suas mãos e declare. Nada além do Aleluia. sangue Oh, glória. de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu queria convidar o nosso irmão Igor, que está fazendo aniversário hoje. A gente vai orar por ele. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? Vem aqui, Igor, para a gente orar por você. Vamos orar por ele, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que ele está completando na presença de Deus. E vamos também cantar os parabéns. Sobe aqui, meu querido. Glória a Deus. Lembrando, terça-feira, reunião de mulheres aqui na igreja e dos homens também. E quarta-feira nós estamos com a escola de profetas. Amém? Não falte o estudo bíblico da palavra de Deus. Estenda as mãos para cá. Tem mais alguém, irmão, que faz aniversário? Vem aqui que a gente vai orar também. É hoje ou é amanhã? Foi ontem? Vamos orar também. Como é o nome dele? É o Luiz? Ulisses. Vamos orar pelo Ítalo e pelo Ulisses. Tudo que você profetizar sobre a vida do Igor, de bênçãos, eu profetizo que volte sobre a sua vida em dobro, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero aqui apresentar a vida do Ulisses, meu pai, que completou ano ontem. Pai, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele. Abençoa o Ulisses, meu pai. Ó Deus, que ele venha ser um instrumento do Senhor nessa terra. Ó Deus, que ele venha cumprir o teu propósito, Pai. Ó Deus, nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida do Ulisses, meu Pai, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus, está aqui também o Igor, meu Pai, que está completando mais um ano de vida na tua presença, Pai. Muito obrigado por mais esse ano que o Senhor concede a teu filho. Conceda a ele muitos e muitos anos de vida, com paz, com saúde, com alegria, com prosperidade, com unção do teu Espírito. O Senhor possa usar ele, meu Pai, como instrumento do Senhor nessa cidade, nas nações. Ó Deus, como boca profética. Pai, destrava tudo aquilo que está travado na vida dele. Pai, em nome de Jesus, capacita-o cada dia mais e mais, e que ele venha ser boca do Senhor nessa nação, Pai. Deus, como igreja do Senhor, nós profetizamos toda sorte de bênção, a unção do teu Espírito, cada dia fluindo de uma maneira sobrenatural na vida do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos e abençoamos os teus servos. Leva o teu povo para casa, guardado, protegido, e dê a todos uma semana de paz, em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Vamos cantar os parabéns? Pode não, Igor, vem aqui que quer cantar os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Deus abençoe a todos. Vocês podem passar, dar os parabéns para nossos irmãos. Cumprimente seu irmão aí com a paz do Senhor. Sucesso, querido. 1 milhão de bênçãos.